Muita paz e muita luz. Muito bem, estamos aqui com o livro Estudando a Mediunidade. Estamos com o capítulo 28, Receituário Mediúnico. Aqui, ó, Receituário Mediúnico. Muito bem, Receituário Mediúnico. Até que fosse publicado nos domínios da mediunidade, a pergunta era feita quase que de modo geral. Qual o mecanismo do receituário mediúnico? Noutras palavras, como é possível atender no receituário um doente situado a milhares de léguas, no mesmo instante e no meio de um monte de 400 ou 500 consultas colocadas diante de uma médium e por ele vertiginosamente atendidas, ou por ela vertiginosamente atendidas? Embora os conhecimentos doutrinários dessem aos mais estudiosos uma ideia de como se processa o atendimento dos enfermos à distância, o aparecimento do maravilhoso livro de André Luiz veio esclarecer de modo definitivo, com absoluta clareza, o mecanismo do receituário. Livro este, gente, chamado Nos Domínios da Mediunidade, psicografado por Francisco Cândido Xavier, muito bom. Se vocês puderem adquirir o livro Nos Domínios da Mediunidade, muito bom. Eu tive a oportunidade de estudá-lo completamente, é maravilhoso. Vamos lá, sabe-se que em casos isolados pode o espírito visitar rapidamente o doente e indicar no mesmo instante o medicamento. Nos casos, entretanto, de receituário em massa, o serviço é alguma coisa de notável e sublime. Exige a cooperação de várias entidades. Há um entrosamento de atividades, uma como que comunicação teledinâmica entre os diversos colaboradores. Enfim, uma harmonização de providências tão perfeita, simples e rápidas, para não dizer momentânea, que à maneira dos modernos aparelhos de televisão, o enfermo é atendido no mesmo instante. Desde que surgiu a chamada Coleção André Luiz, positivou-se a certeza de que cidades, bairros e ruas estão submetidos a um serviço de controle espiritual invejável. Determinado espírito dotado de ponderáveis recursos psíquicos controla um setor e por ele é responsável. Esse espírito, com sua larga visão, domina o setor que lhe está confiado. Pode informar a qualquer instante, através do conhecimento direto ou da captação de imagens, acontecimentos ali verificados. Assim vemos muita ordem, disciplina e trabalho. Ser-nos-á lícito duvidar dessa ordem divina, quando as próprias instituições humanas primam pela organização e pela disciplina, como se verifica em tantos estabelecimentos respeitáveis? Pois bem, tais espíritos são incumbidos de, atendendo às notificações oriundas do grupo onde o receituário está extraído, dar informes sobre as enfermidades, fazendo inclusive que a imagem perispiritual do doente por ele captada se projete no espelho fluídico situado junto ao médium receitista. Essa imagem apresentará com todas as minúcias o estado orgânico ou psíquico do consulente e é por meio dela que a entidade receitista indica os medicamentos após identificar-lhe as anomalias físicas ou os problemas morais. Isso é muito lógico, simples e intuitivo. Vejamos o esclarecimento da assistente Aulos. Pelo exame do perispírito, alinha-se avisos e conclusões. Muitas vezes é imprescindível analisar certos casos que nos são apresentados, de modo meticuloso. Todavia, recolhendo apelos em massa, mobilizamos meios de atender à distância. Para isso, trabalhadores das nossas linhas de atividade são distribuídos por diversas regiões, onde captam as imagens de acordo com os pedidos que nos são endereçados, sintonizando as emissões com o aparelho receptor à nossa vista. A televisão, que começa a estender-se no mundo para oferecer uma ideia imediata de semelhante serviço, salientando-se que entre nós essas transmissões são muito mais simples, exatas e instantâneas. Bom, dá um salto aqui e já explico por quê. Aqui um exemplo. Se o consulente sofre do fígado, lá vem o extrato hepático. Se está esgotado, um bom reconstituinte. Se anda às voltas com eczematose exudativa, lá vem o conselho. O uso do pó tal pode ser experimentado, aplicações externas e assim por diante. Nos centros onde o receituário é volumoso, é numerosa equipe de médicos desencarnados receitando um de cada vez, enquanto os demais aguardam atentos a sua vez. Através de um sistema de comunicações que funciona indubitavelmente com base no magnetismo, por meio de vibrações, as entidades responsáveis pelos diversos setores recebem a notificação da consulta, entram em relação com o consulente, captam a sua imagem perispiritual e a retransmitem para o local dos trabalhos, projetando-se ela no espelho fluídico, onde, numa fração de minuto, é examinada pelos companheiros espirituais ali presentes. Então aqui vai mostrar um quadro onde tem um médium, tá?
uma entidade com ele, um diretor espiritual comandando os espíritos, e a notificação dos espíritos que vão trabalhar no caso. Então aqui está o médium, tá? Aqui está o médium, aqui está o guia do médium, aqui está a entidade patrona dos trabalhos. Por exemplo, vamos supor que fosse o centro espírita Meimei. Então Meimei estaria ali no centro, coordenando todo o trabalho espiritual naquela casa, o guia do médium e o médium. Está ali psicografando, né, dando atendimento e a orientação da espiritualidade para os enfermos. E aqui, quer ver? Deixa eu ver se eu consigo ver. A entidade que controla lá a região onde o enfermo está, e essa entidade, com a ajuda de uma equipe espiritual, vai até a casa do enfermo, com o uso de um equipamento, fotografa, filma tudo isso, e manda através de recursos eletromagnéticos para os espíritos que estão lá na casa espírita. Esses espíritos fazem um diagnóstico, passa para o médium passa a receita. Deu para vocês entenderem a lógica da coisa, né? Deixa eu explicar mais ou menos o que está lá no livro Nos Domínios da Mediunidade. Que esse livro aqui, Estudando a Mediunidade, se baseia muito no livro do André Luiz chamado Nos Domínios da Mediunidade. Vamos lá. Aqui fala até o desenho que ilustra esse capítulo, dá uma ideia de como se processa as notificações e a projeção das imagens perispiríticas e com outros pormenores não especificados pelos espíritos, mas que devem existir, constituem em tese o mecanismo do receituário mediúnico. Em muitos casos, permanência absoluta. Tá, daqui a pouco eu continuo lendo aqui o restante. Deixa eu explicar um negócio. Segundo o livro Estudando a Mediunidade, psicografado pelo Francisco Cândido Xavier, se eu não me engano a entidade era o André Luiz. Se eu não me engano. Funciona assim. Imagine aí o quarteirão da sua casa. O quarteirão da sua casa, segundo o livro Nos Domínios da Mediunidade, cada quarteirão ou cada macro quarteirão tem uma ou mais entidades que são responsáveis por aquela região. Isso independente do credo dessas entidades, independente da raça, independente do que elas se definam, de como elas se definam, elas são designadas por força maior para atenderem naquela região. Tá, quem é que dá essa ordem? Veja bem, existem colônias espirituais no mundo espiritual que são responsáveis pelo atendimento espiritual e o socorro de determinada região. Tá. Então vamos supor, uma cidade grande como a cidade de São Paulo. Não é uma colônia só que atende, ela é dividida em províncias. A cidade é dividida em setores. Cada setor tem uma colônia no plano espiritual que responde por aquele setor. Responde por aquele setor. Responde por aquele setor. Os espíritos que coordenam aquela colônia vão designar alguns espíritos para fazerem revezamento em determinados setores. Então, por exemplo, nossa colônia cuida, por exemplo, da zona leste de São Paulo. Tá? É uma zona muito grande. E então eles dividem, tá? Vamos dividir a Zona Leste em 4 pedaços. Vamos supor que aqui fosse a Zona Leste, eles pegam o mapa da Zona Leste e dividem aqui, tá? Nessa região toda fica uma equipe. Essa toda uma equipe, essa outra aqui uma equipe, essa outra uma equipe, tá? O chefe dessa equipe, que controla essa região, subdivide em bairros. Vocês dois aí, ficam no bairro tal. Vocês dois aqui, ficam no bairro X. Você no bairro Y. E aqueles espíritos, eles têm o direito de recrutar outros ou pedir ajuda para outros para dividirem, né, em quarteirões ou bairros o trabalho. Então tá lá, dividiu, né, Zona Leste em 4, e aí vamos supor, cada bairro uma quantidade de espíritos, e o líder dessa quantidade de espíritos divide em quais quarteirões cada um vai ficar, com direito a revezamento, de 4 em 4 horas, ou 6 em 6, 8 em 8, 12 em 12, 24 em 24. Tá. Segundo a equipe que escreveu através de Chico Xavier o livro Nos Domínios da Mediunidade, quando alguém
está lá num centro espírita, por exemplo, lá no Amazonas, e está com um médium lá psicografando uma receita para um paciente que está aí na zona leste de São Paulo. O espírito que está lá com o médium, junto com os espíritos da casa, segundo eles, entram em contato com a colônia espiritual que controla a região da zona leste de São Paulo. O pessoal da colônia vai ver onde aquele paciente está localizado. Ah, estou localizado no bairro de Guaianazes, um exemplo, tá? Então vão ver, aquela colônia vai identificar qual é a equipe que cuida de Guaianazes. E a equipe vai localizar em qual quarteirão está o paciente, quem são os espíritos responsáveis por aquele quarteirão. E os espíritos que estão naquele quarteirão, naquele setor, vão até a casa, fazem toda uma filmagem, um trabalho de fotografias, digamos assim, e envia essas informações para a colônia que controla a região de Itaquera, e a região de Itaquera, a colônia da região de Itaquera, envia lá para o centro espírita onde trabalha o médium. E lá eles vão se virar para fechar um diagnóstico e passar uma receita através do médium. Tá, grosso modo é assim. Tá, é assim mesmo que funciona, Hernani? Depende. No livro Nos Domínios da Mediunidade mostrava que isso é possível acontecer. Acontecia assim em boa parte das regiões e creio que a coisa esteja, pelo que me foi passado, não está muito diferente não. O que mudou muito, o que mudou bastante foram os equipamentos. Hoje em dia não existe bem uma necessidade do equipamento ser assim, os equipamentos estão mais sofisticados. Então, ali a equipe fotografava o enfermo, mandava para a colônia mandava para o centro espírita lá onde estivesse, e lá a equipe de lá ia fazer um diagnóstico e passar para o médium. Pelo que eu sei, o equipamento utilizado já manda direto com o diagnóstico para as entidades, a entidade só pega aquilo pronto e repassa para o médium. Tá? E eu soube que tem equipamentos ainda mais sofisticados, que de lá de onde esses espíritos estão, eles conseguem localizar o enfermo via... existe uma parceria entre a espiritualidade e os seres da quarta dimensão, são os extraterrestres. Os seres da quarta dimensão, boa parte deles são médiums. Então, e eles têm uma ligação muito forte com o espiritual. Então, pode um ser da quarta dimensão estar indo até o enfermo e, através de recursos eletromagnéticos e psíquicos, ele passar aquilo para o guia do médium, sem a necessidade de um equipamento. Ou, de onde eles estão, existe hoje em dia a possibilidade de a equipe lá no centro espírita, onde o médium está fazendo o receituário, por exemplo, lá no Amazonas, não precisar mais entrar em contato com a casa, a colônia que controla a região, por exemplo, de Itaquera, e a colônia não precisa entrar em contato com os espíritos que controlam o bairro X, e os espíritos do bairro X não precisam entrar em contato com os espíritos que trabalham no quarteirão Y. Não precisa mais haver essa decantação. De lá mesmo, as entidades do médium receitista, em parceria com seres da quarta dimensão, conseguem, através de satélites implantados por seres da quarta dimensão que gravitam em torno do planeta, localizar o enfermo. Esse satélite desce uma espécie de luz, invisível, essa energia luminosa, coloca o paciente dentro de uma espécie de tubo e, pelo fluido cósmico universal, com feixes eletromagnéticos, como se fosse uma ressonância, aquelas energias são penetradas no paciente e já dão uma resposta direto para os seres espirituais que trabalham com médium, poupando todo esse deslocamento de equipes espirituais. Entendeu? Ah, mas não é invasivo, não é? Não, porque existe uma ética muito mais sofisticada e avançada que transcende muitas vezes o entendimento da ética humana aqui. Que você pode achar muitas vezes que eles estão sendo invasivos e existem mecanismos e dispositivos ético-morais deles, dos seres evoluídos, que ultrapassam de tal modo os nossos mecanismos e dispositivos ético-morais, que às vezes a gente pode achar que eles estão sendo invasivos e antiéticos
e não estão. E nós é que estamos sendo atrasados no modo de olhar. Bom, esse é um fator. Outro fator é que os médiuns receitistas estão cada vez mais em extinção. Quase não se faz mais isso. Os médiuns que faziam esse tipo de receituário costumavam responder a muitos processos de natureza criminal, porque os opositores desse tipo de trabalho os acusavam de curandeirismo ou charlatanismo. E isso tudo há dispositivos previstos em lei para se enquadrar essas pessoas. Não é uma coisa fácil, não. Então, praticamente a espiritualidade não usa mais médium receitista para receitar nada. Quando muito, alguma coisa fitoterápica. Quando muito. Tá? Um banho de assento, uma escada-pé, né? Uma pomada dessas de erva que vende no metrô, né? com certas substâncias. Claro, ele não fala, compre uma pomada no metrô. A entidade não vai falar isso. Mas vai dizer, por exemplo, use uma pomada à base de beladona e terebintina. Então o sujeito sai caçando até achar e acha uma dessa. Então está cada vez mais difícil. Outra, antigamente o sistema de saúde era extremamente precário, quase não se encontrava médicos, certas regiões não existiam médicos, então as pessoas se valiam muitas vezes das pessoas que tinham conhecimento a mais de espiritualidade para se receitarem. Hoje em dia vai fazer uma coisa dessa para ver, vai fazer uma sessão de receituário para ver o tamanho do processo que você leva. É complicado, a não ser que tenha um médico ali na casa, que a cada receita que for feita, o médico pega aquela receita, passa para o receituário dele e carimba. Como se tivesse sido ele assume a responsabilidade. Quero ver um médico, tem que ser um médico muito dedicado à espiritualidade, confiar muito naquela equipe mediúnica para poder fazer isso. Os médicos que eu conheci, nenhum topava fazer uma coisa dessa. Então, é complicado. Vamos lá. Continuando aqui sobre o um salto, tá? Os leigos estranharão e os estudiosos acharão a coisa muito simples e absolutamente natural. É por isso que o discípulo amado aconselha carinhosamente: um novo mandamento vos dou, instruí-vos. Sobre o assunto, vejamos a explicação do assistente Aulus. Muita vez, a longa distância, a criatura em sofrimento é mostrada aos que se propõem socorrê-la, e os samaritanos da fraternidade, em virtude do número habitualmente enorme dos aflitos, com a obrigação de ajudar, não podem, de momento, ajuizar-se se estão recebendo informes acerca de um encarnado ou de um desencarnado, mormente quando não se acham laureados por vastíssima experiência. Em certas situações, os necessitados exigem auxílio intensivo, em pequenina fração de minutos, assim sendo qualquer equívoco desse jaez é perfeitamente admissível. Aí diz, as elucidações do assistente, as palavras do presente capítulo e o gráfico com que ilustramos aclara a maneira pelo qual se verifica o receituário nos centros e nos grupos de espiritismo cristão, onde a mensagem consoladora e o medicamento oportuno exprimem o sublime devotamento desses benfeitores, que em nome de Jesus Cristo amparam as fraquezas humanas e distribuem remédio para os corpos enfermos. Como eu já falei, isso numa época onde não havia médico em boa parte do Brasil. Não havia. Abençoada, pois 1000 vezes abençoada seja a doutrina, aqui ele enaltece um pouco a doutrina espírita, né? A doutrina espírita que tem sido e será sempre um valioso manancial de paz e esclarecimento, dando de graça o que de graça recebem os seus adeptos. Bom, é o seguinte, esse negócio de dar de graça o que de graça recebeu também é complicado, tá? Porque a mediunidade não é uma coisa que vem de graça, tá? Então você não tem aquela obrigação exatamente de fazer tudo de graça. Tá? É um passe, né? Um trabalho ali com uma entidade, um descarrego, um livramento, uma palestra, enfim, aquele trabalho fraterno, tudo bem ser de graça, mas existem determinados trabalhos. Eu vejo, por exemplo, os nossos irmãos umbandistas e candomblecistas, certos trabalhos, se fizer de graça, a pessoa vai fazer papel de besta. E vai ter até muitas vezes que pôr dinheiro do bolso para trabalhar, quando geralmente já põe, no geral, mas enfim. Então certos tipos de atendimento, como por exemplo um jogo de búzios, um jogo de carta, um jogo de runa, você não vai fazer de graça, porque na verdade o jogo é de graça, o que não é de graça é o seu tempo, que você muitas vezes podia estar descansando, dormindo, fazendo um exercício físico,
pesquisando alguma coisa, cuidando de você, né? Lavando roupa, passando roupa, você parou ali para dar aquele atendimento. Então não é possível que você não seja recompensado pela hora que você está vendendo ali. Não é nem pelo jogo de búzios em si, é pela hora. Então assim, há coisas que você não vai dar de graça. E a própria mediunidade, ela não é uma coisa gratuita, ela é uma coisa construída ao longo das encarnações. Você nasce e morre muitas vezes, e a mediunidade, para ser burilada, ela não é uma coisa feita sem sofrimento. Pega aí qualquer médium aí que já tem aí 10 anos, 20, né? Eu estou aí há mais de 30 anos na caminhada. A mediunidade me trouxe muito sofrimento, trouxe muita coisa boa, tem me ajudado muito e hoje só me traz alegria. Mas não foi sempre assim, a mediunidade judiou muito de mim. Inclusive porque eu não tinha, no começo, pessoas muito boas assim para me dar grandes instruções. Encontrei algumas poucas que com o tempo me ajudaram, e com o tempo também a gente fica sabendo de escolas, casas, instituições, e vai lá treinar e aprender. Mas não pense que foi uma coisa assim, às mil maravilhas, não. Então assim, não é de graça o que você passa por ser médio, sem falar que a mediunidade é uma coisa conquistada a partir das encarnações, tanto nascer e morrer, nascer e morrer, nascer e morrer e renascer, o seu espírito ele se torna mais esperto perante a matéria. Então a matéria não consegue mais obnubilar tanto assim a visão, a audição, o olfato, tato e paladar daquele espírito mesmo encarnado. Então ele consegue ver, ouvir, sentir cheiros do plano espiritual, né? E capacitando ele a se tornar um médium, digamos assim, né? Então não foi uma coisa tão de graça assim, não. Então essa história dar de graça que de graça receber é uma coisa questionável, é bem questionável, muito questionável. Mas no mais aí a gente espera que vocês tenham entendido a mensagem desse vídeo, de que a mediunidade é uma coisa assim que você tem que trabalhar, não deixar para a última hora, não deixar só para os dias dos trabalhos, para fazer uma oração, para tomar um banho, para fazer o que tem que fazer, não. Você tem que estar em constante oração, pelo menos 3 vezes ao dia, procurar aprender a meditar, procurar aprender a aplicar um passe e fazer o autopasse, ou então aprender um reiki. Faça alguma coisa que te torne melhor. Inclusive estude, tá? Tem muita coisa nos livros que você não vai concordar, mas você não é obrigado a concordar com tudo, porque aquele autor também muitas vezes escreveu algo para atender uma necessidade de comércio da editora, ou uma necessidade dele, ele faz aquilo, para ele tem dado certo aqueles rituais, para você pode não dar, tá bom? Então é isso, que Deus abençoe, muita paz e muita luz. Se inscreva no nosso canal, divulgue o nosso trabalho, dê um like, para ajudar a gente a ser melhor divulgado pelo YouTube. Que Deus abençoe, muita paz e muita luz. E até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Tá? Qualquer coisa, entre em contato comigo, sou o professor Hernani. Será uma satisfação te orientar. Deus abençoe.